Só uma última informação que eu queria trazer rapidamente para vocês aqui, que é sobre a pesquisa Quest, e eu acho que vale a pena a gente conversar. Para além disso aqui, o Mauro Lopes ele falou bastante sobre a questão da aprovação do presidente Lula, né, que segue aí, segundo a pesquisa Quest, em queda, mais uma vez. Mas tem um outro ponto que eu acho que vale o destaque, porque na minha avaliação aqui, né, falando agora, né, um pouco mais, quase 2 anos das eleições de 2026, mas eu acho que o tom, a tônica das eleições para 2026 será a questão da segurança pública. E aí tem um destaque, então, para além da popularidade do presidente Lula, né, que diz, então, só a título de uma informação, vejam o Manhã Brasil, porque o Mauro Lopes ele faz uma análise bastante detalhada sobre essa questão, mas a divulgação da pesquisa Quest diz, então, que a desaprovação do governo Lula chegou em 56% em março. Foi uma pesquisa que entrevistou 2.004 brasileiros entre 27 e 31 de março de forma presencial. A aprovação no Nordeste caiu 7 pontos e empatou tecnicamente com a desaprovação pela primeira vez. O percentual dos que aprovam o governo passou de 59% para 52%, e a margem de erro aí é de 4 pontos percentuais. Mas tem um ponto importante que eu acho que vale só algumas informações, que é exatamente a segurança pública. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas capitais que destacaram como sendo este o principal problema. Importante, lembrando que segurança pública é de gestão estadual, né? Não é uma gestão do governo federal, mas é claro que essa discussão ela acaba sendo colocada em âmbito nacional, porque é uma problemática realmente, guardadas as devidas particularidades, aí algo que atinge toda a população. E aí, o que a gente tem? Que nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco é considerado, segundo esses entrevistados da pesquisa Quest, como o problema mais grave, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Já o problema da saúde é o principal nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, 71% dos entrevistados consideram a violência como o pior problema. E em relação à saúde, é o estado de Goiás que coloca como o pior problema. Tem um ponto que é importante lembrar, de novo, né? A temática da segurança pública, ela está sendo cada vez mais, podem perceber isso, cada vez mais discutida, está muito presente, cada vez mais no noticiário, e não é algo em termos factuais, de um acontecimento aqui, outro acolá, etc. É sobre uma percepção mesmo a respeito de como as pessoas estão se sentindo em termos de segurança e insegurança. Podem perceber que isso o tempo todo está sendo veiculado na grande imprensa brasileira. E a partir disso, inclusive, aí tem, por exemplo, sobre toda uma discussão a respeito das pessoas que roubam celulares, né? A partir, inclusive, de um assassinato que aconteceu recentemente em São Paulo, de um ciclista. E aí, a partir disso, tem se feito uma cobertura mais forte, né? Mais presente em relação a isso. Há algumas respostas por parte de alguns políticos, lembrando aqui os estados fascistizados, né, bolsonaristas, como São Paulo, com Tarcísio de Freitas, ou como o Rio de Janeiro, com esse governador que, enfim, que não faz absolutamente nada, além de bravata, em relação a isso, que o próprio prefeito Eduardo Paes, ele toma essa pauta para si, apresentando, inclusive, um projeto para aumentar cada vez mais o poderio de armamento da própria
não polícia, mas assim, quase polícia da Guarda do Rio de Janeiro. A gente tem também a situação do Paraná, de Goiás, mas a gente também tem, essa semana que saiu um vídeo do Quaquá, prefeito de Maricá, que ele fez ali uma exposição lamentável, na falta de qualquer outro adjetivo aqui melhor, mas é lamentável em que sentido? Ele quase disse bandido bom é bandido morto, né? Há um mimetismo para tentar se aproximar do que evoca a extrema-direita nesse país, por parte de algumas figuras da política do campo progressista, e que para tentar ver se consegue trazer para si a pauta da segurança pública. Que a esquerda, de alguma forma, isso é algo que é cada vez mais exposto, não consegue fazer essa discussão, e então fica-se o tempo todo tentando, por parte de algumas figuras, mimetizar a extrema-direita. O que o Quaquá fez num vídeo que ele expôs esses dias nas suas redes sociais, dizendo que a partir de agora a guarda vai estar armada e que vai para cima dos bandidos, etc, etc. Ali, se colocar aquilo que ele disse na boca do Tarcísio de Freitas, ou do próprio Bolsonaro, ou de qualquer político que representa o bolsonarismo desse país, fica a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Quer dizer, a resposta que o campo progressista está dando para enfrentar a segurança pública desse país vai ser a mesma dos bolsonaristas? É isso? Bom, e aí, nessa discussão, vale lembrar, inclusive, que há um projeto que foi apresentado em outubro do ano passado pelo Ricardo Lewandowski, né, o ministro da Justiça, que ele entregou para os governadores, para os ministros e para o próprio presidente Lula a PEC da segurança pública. O que é isso? É um projeto que ele visa, deixa eu trazer aqui alguns detalhes em relação a isso. Ele visa a constitucionalizar o SUSP. O que é o SUSP? É o Sistema Único de Segurança Pública, que foi instituído em 2018 e é atualmente uma lei ordinária. Então, esse texto, né, dessa PEC, ele oferece, né, à União a competência para estabelecer diretrizes gerais sobre a política de segurança pública, incluindo, inclusive, o sistema penitenciário. Então, a proposta do Ministério da Justiça é mudar as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, fazer uma patrulha em rios e ferrovias também. A proposta, ela visa também constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária e padronizar protocolos, informações e dados estatísticos do país na área da segurança pública. Por quê? Eu acho que isso não deixa de ser, de alguma forma, em termos, inclusive, de aglutinar dados, importante. Em que sentido? Hoje, e isso é uma retórica que a gente sempre reproduz quando a gente está falando de segurança pública, que é a segurança pública é competência do Estado. E aí, cada governador faz do seu jeito. Então, é importante esse aceno, de alguma forma, do governo, do governo federal, para que a gente se consiga, de repente, padronizar e estabelecer um protocolo. Claro que quando isso foi apresentado lá em outubro de 2024, vale lembrar que alguns governadores, claro, de oposição, bolsonaristas, já se colocaram de maneira crítica. O próprio Caiado mesmo, o governador de Goiás, ele disse que não ia, que ele ia manter sim a polícia dele armada, que as coisas iam se manter da forma como estão. Então há de fato uma gestão ali meio, digamos, uma gestão de cada governador que fica ao seu bel prazer. Então, cada um faz do jeito que quiser. Isso, na minha avaliação, é bem ruim, mesmo. É bem ruim. Mas, a partir, inclusive, dessa medida, e a partir do que a gente vai, sim, eu tenho certeza disso, gente, que a gente vai cada vez mais discutir a questão da segurança pública, como o campo progressista vai responder esse debate.
A gente vai, assim, o campo progressista, ele vai responder a esse debate tentando mimetizar o bolsonarismo e a extrema-direita, reproduzindo essas lógicas do bandido bom é bandido morto, aí a gente perdeu, desculpa, aí a gente perdeu mesmo. A gente perdeu o debate. A gente sucumbiu e se entregou. Não tem a menor condição da gente, enquanto campo progressista, fazer a mesma retórica. Não dá, mesmo. Mas certamente isso vai ser pauta para as eleições de 2026. Podem aguardar.